Boa tarde, estamos aqui na entrevista pós-Psicodrama Público de São Paulo. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022. A direção foi de João Meirelles e eu anfitrionei e fui ego auxiliar do João também, Val Barcelos. Temos aqui convidados, a Xê, que faz parte do grupo de coordenação também do Psicodrama Público de São Paulo. O João também faz parte da coordenação, eu também faço parte da coordenação. Temos aqui convidados da plateia, participantes da plateia. A Camila Soares, a Janine Goldfeld e o Arthur Mello. Então, eu vou pedir para começar trazendo um pouco de que tipo de inquietações o psicodrama de hoje trouxe para você, o que você gostaria de comentar dentro do que ressoou com os teus sentimentos aí na tua participação. Obrigada, Valéria. Eu gostei muito do trabalho, achei que o João, você foi muito sensível para as questões que o grupo trouxe, né? Acho que falar de mudança não é fácil, não é uma questão que a gente resolve rapidamente também, né? Então, gostei muito das estratégias que você utilizou, por exemplo, de conversar um pouco sobre isso, a questão da respiração, gostei muito, né? Para mim foi muito legal a história de respirar, tanto interna quanto o próprio esquentar o corpo, achei bem legal isso, conversando com as mudanças, e depois as fotos, né? Que você viu que várias, especialmente a espiral, ela foi bastante comentada, mas elas deram um efeito, né? Surtiram um efeito para todo mundo que apareceu um pouco nos trabalhos do grupo. Acho que a outra coisa que eu gostaria de dizer é que meu grupo ele estava expressando assim, todo mundo em momento de mudança, todo mundo querendo dar um passo e a dificuldade de dar esse passo. Então, foi esse um pouco o que a gente tentou apresentar e da necessidade de dar de estímulo, né? Que todo mundo estava precisando. Era um pouco isso. Então, fala. Lembrando, né, que eu não falei o tema de hoje foi mudanças. Isso, acho que eu não falei também, né, Valéria? Então, assim, no compartilhamento final, eu acho que o grupo inteiro estava se manifestando. Primeiro que tinham 29 pessoas, certo, Valéria? 29 pessoas que ficaram do começo ao fim. Isso é muito raro. E também a outra coisa que eu achei rara é que todo mundo estava aparecendo na câmera. Tinha 2 ou 3 pessoas só. Também isso é muito raro. Então, João, parabéns, viu? Valeu. E obrigada mesmo. Agora eu gostaria de pedir para a Janine comentar. Pode ser, Janine? Pode. Olha, eu adorei, como tinha falado, e eu lembrei de um psicodramatista que diz uma coisa que é assim: tem certas coisas que é só em grupo, tem certos temas que eu entrei de um jeito e depois veio outra coisa, porque tem a coisa do grupo. Então, senti, como a Xê falou, muito a coisa do grupo que tem uma ligação com a direção. O fato das imagens, do aquecimento pela imagem. Por exemplo, eu escrevi que aquela imagem do furacão, da espiral, me deu, ao mesmo tempo, uma confusão e, ao mesmo tempo, uma calma. E era preto e branco, vinha a cor, sabe? É uma coisa que entra pelo olho, é muito forte a coisa da imagem. É um aquecimento muito interessante, muito coração, reflexão, mas sem encher muito a cabeça, né? Então, eu achei muito legal isso e achei um trabalho muito grupal, assim, por exemplo, todos se expressaram no final muito espontaneamente. Isso eu acho que é um ganhíssimo, né? E é um tema difícil,
né? Pessoalmente, acho difícil, estou achando dificílimo, mas, além disso, é difícil mesmo, em qualquer época da vida, não só na pandemia, né? Porque a gente pode ver em terapia. Em terapia, não existe terapia sem resistência. Não existe, né? Do paciente. Então, a resistência faz parte. Agora, como você lida com ela na vida, os obstáculos, os amparos. Então, achei assim muito bom mesmo, muito bom, e acho essa ligação principal que eu quero falar é isso, do grupo, da espontaneidade e da direção. A direção foi muito acolhedora desde o início, né? Certeira, você não falou muito, mas falou com uma voz acolhedora e muito respeitosa. Não entrou no individual assim. Muito bom. Obrigadíssimo. Obrigada, Janine. Arthur, poderia comentar um pouco as tuas inquietações? Primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade, né, de estar aqui. Agradecer pela direção do João, né, e você, Val, como ego auxiliar. É a primeira direção, inclusive, do João que eu participo. Então, eu me senti muito acolhido, né? As citações anteriores foram muito pertinentes ao que eu senti também. Né, essas questões das imagens, né? Eu acho que a imagem em si, até na divulgação do projeto, do tema que vai ser anunciado, né? Que geralmente é alguns dias antes, já chama atenção, né? Quando a gente vê aquela cobra trocando de pele, ela está mudando, né? Então, lidar com mudanças não é fácil, né? Na minha vida pessoal, eu que venho lidando com mudanças desde os meus 19 anos, né? E eu me senti muito acolhido, eu me senti, né, essa espiral que apareceu ali, né? Mas também outras imagens como A Noite Estrelada de Van Gogh, que foi também uma das imagens apresentadas, me chamou muita atenção porque na hora do aquecimento, né, a direção pedia para a gente mirar para um lugar, olhar para um objeto fixamente, e é aquilo de querer atingir estrelas, luzes, né? Eu olhava para uma lâmpada, eu queria ser aquela luz, né? Tinha também outra variação, né, da Noite Estrelada, que era um homem ao redor da pintura, né? Então eu me sentia aquele homem, né? Então foi incrível, né? A complementação, né? O compartilhamento de todos os integrantes desse psicodrama foi incrível, e é uma honra estar aqui compartilhando as minhas inquietações, os meus medos, as minhas mudanças, as minhas trocas de pele com vocês. Legal, muito legal, Van. Liga o seu microfone, Valéria. Obrigada, Arthur. Eu vou pedir agora para Camila falar, então. Oi, gente. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Quando eu penso na sua direção, João, a imagem que me vem é assim, tem um gesto fino, assim, que toca exatamente no acolhimento, na profundidade e na reflexão, né? Assim, para mim, quando eu saio de psicodramas como esse, eu saio sempre com aquela sensação da mágica do psicodrama, né? Porque a gente vê o tema passeando no início ao fim. Você trouxe coisas no início, quando você estava falando do tema da mudança, que foram coisas que apareceram praticamente em todas as cenas e que apareceram praticamente em todos os compartilhares, né? Então, isso, para mim, fala de um conceito que a gente tem no psicodrama também, e que acho que a gente vivenciou isso, que é a tele, né? Então, assim, ver isso acontecer, eu sempre me emociono, sempre me arrepio, e é sempre lindo de ver.
Uma outra coisa que eu acho fantástica, eu achei a minha primeira vez com você também, viu, João? A Val, eu já estive aí em alguns outros espaços, né, Val? Mas eu estava com muita vontade de ver você, e quando eu vi esse tema, eu digo, não, eu tenho que dar um jeito, né? Vamos tirar as outras coisas da agenda para isso caber. E eu até anotei aqui, Pérolas do João, indo um pouco ao encontro do que a Xê falou, que assim, você fala, de novo aquele movimento fino, né? Você é conciso, você é sintético, mas você fala coisas que vão assim na alma do grupo e que foram na minha alma. E eu quero te agradecer por isso, né? Acho que você falou ficou para mim especificamente, né, de trocar o ou pelo e. Você falou do movimento físico e do movimento afetivo, e não só você falou disso, mas você fez isso o tempo inteiro, né? Ativando a gente nos aquecimentos, trazendo a imagem, trazendo o corpo, e criando esse ambiente acolhedor e afetivo no grupo. Eu participei de 2 outros psicodramas públicos, mas hoje eu tive uma sensação, parecia que esse grupo já existia, já havia né, uma harmonia ali entre eles. Você, para mim, circulou muito bem entre o particular e o grupal e o social, e acho que esses foram pontos fortes, assim, da direção e do encontro de hoje. Eu, particularmente, saio muito contemplada, e pelo que a gente viu no compartilhar, acredito que não só eu, muitas outras pessoas também. Então, sinta-se abraçado. Muito obrigada por hoje. A vocês dois. Obrigada, Camila. Muito legal. Então, eu vou comentar um pouco. João, a gente combinou tantas coisas, né, para trabalhar junto, e no final sai como sai, né, como sempre. Eu gostei muito de vários aspectos, gostei muito das cenas, e especialmente de um dos participantes que falou da inércia, né, do movimento, que a inércia também é um movimento nesse sentido. E eu lembrei de uma situação na minha vida onde eu fui ativamente passiva, que não deixa de ser isso da inércia, né? Eu resolvi não reagir e não comentar e deixar uma determinada situação acontecer por si só, sem a minha interferência em um determinado grupo. Estou falando assim em código, mas só para dizer que ser ativamente passiva é uma postura, é um lugar e é um movimento, que é esse movimento de não reagir, que é tão difícil para a gente às vezes, né? Para mim foi um aprendizado na minha vida não ser reativa, não reagir logo na sequência de que eu fui estimulada de alguma maneira. Então acho que eu vou embora lembrando disso, especialmente de ser ativamente passiva e de poder estar junto e poder continuar tendo individualidade. A gente pode se juntar, se misturar, porque na hora que a gente separa, tem a individualidade de cada um, né? Tiveram algumas cenas feitas pelas mãos que foram maravilhosas, todas as cenas foram maravilhosas. A cena da pessoa caminhando também para a luz ou para a janela também foi muito bonito, muito simbólico, né? Caminhando para onde, caminhando para o quê, indo em direção à luz, que era onde tinha uma porta, enfim. É isso. Vou resumir aqui. Gostei muito de trabalhar com você mais uma vez, João. E agora gostaria que você comentasse então para a gente encerrar a nossa entrevista aqui. Tá bom? João, a palavra é sua. Seguinte, eu acho que essa inquietação que me moveu a pensar nesse tema, mudanças, veio, acho que, de uma inquietação que está ocorrendo, eu imagino que esteja ocorrendo no inconsciente coletivo ou no consciente coletivo de todos nós, né? A necessidade de mudança, né? E eu lembrei, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, para mudar a gente precisa olhar diferente. Se a gente ficar sempre olhando do mesmo jeito, a gente não encontra saída. Então, aí veio a possibilidade de ir pensando na questão
de músicas, onde pudessem as coisas serem observadas e ditas de uma outra forma, imagens que pudessem ser mostradas, que podem ter outros olhares. Por quê? Porque se a gente olhar de um outro jeito, a gente pode interpretar de um outro jeito e a gente pode ressignificar de um outro jeito. E, com isso, a gente se movimenta. É um movimento de vida. Porque, então, muda quem olha diferente. Aí, outro dia, também pensando nisso, eu ouvi de um filho meu que luta pela verdade factual. Então, ele fala, não, a Terra é plana, não tem que discutir que a Terra é plana. Então, nós temos que saber qual é a verdade factual e separar as nossas ilusões, as nossas fantasias dos fatos reais, dos fatos factuais. Então, nisso tudo, não vinha ainda a questão da mudança, vinha a questão do olhar diferente, vinha a questão do olhar o facto, a verdade factual. Mas aí surgiu a questão de uma música do Gil, que é O Eterno Deus Mudança, que foi até uma música que a gente ia tocar durante o aquecimento, aí, que depois passamos por cima, assim, em função do próprio movimento tal que estava tendo o grupo na sensibilização. Mas tinha uma intenção ainda de mexer um pouco mais com o corpo, ainda em movimento, mas como a música também não apareceu e o pessoal já foi sentando, eu já emendei com a continuidade. Bom, aí veio a questão de como lidar com o assunto que pertence a todos nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que pertencemos a grupos familiares, a grupos operativos de trabalho, pertencemos a uma nação e pertencemos, como terráqueos, a um planeta. Então, como transpassar esse tema de mudança que pudesse dar oportunidade para que cada um se identificasse com um desses momentos, seja uma mudança espiritual, seja uma mudança pessoal, sentimental, operativa, onde a gente pudesse transpassar por isso sem invadir a individualidade de cada um, porque eu não estou aqui num grupo terapêutico para poder entrar e criar de um protagonista ali todo o problema. São questões muito diversificadas sobre essa questão da mudança. Então, e para isso eu precisava de trabalhar com dois elementos básicos: a percepção, tanto a percepção interna, e para isso precisaria de um certo silêncio e da colaboração do grupo, e o grupo foi muito colaborativo, no sentido de permanecer em silêncio, de não atravessar a voz do outro, ou seja, em se permitir a escutar o outro, que é uma das coisas também fundamental para a mudança, porque a gente não muda sozinho, a gente muda com o outro. E não é o outro que tem que mudar para a gente tem que mudar também. Então, muitas vezes a gente quer que o outro mude, e a gente fica ali como se a gente tivesse o certo. E o certo não é ser feliz. Ter razão nem sempre é ser feliz. Então, muitas vezes, essa mudança pressupõe em a gente ter que viver com o outro, de conviver com o outro de uma maneira respeitosa e respeitando o outro como diferente, não querendo que aquele outro seja o nosso objeto de desejo, de fazer, aquela ovelhinha que nós vamos trazer para o nosso rebanho, que é uma dessas coisas que ninguém aceita mais, ser gado de ninguém. E, ao mesmo tempo, como o dono do rebanho, ou aqueles que se metem a ser donos do rebanho, respeitam a individualidade, que é um dos momentos que nós estamos vendo hoje. Tudo sendo falado por estatísticas, tudo sendo feito e falado por categorias sociais, e cada um se sentindo desrespeitado na sua individualidade, no seu sentimento, nas suas emoções. Então,
A minha intenção no trabalho era que a gente pudesse conversar através dos sentimentos, das nossas identificações. E, por isso, é importante um trabalho de um pouco mais profundo nos aquecimentos, né? Que é uma das coisas que, aí sim, se você trabalha mais profundamente no aquecimento inespecífico, ouvindo o grupo, acolhendo, ouvindo, e depois, aos poucos, ir canalizando para os objetivos da proposta, né? nós vamos atingir boas cenas e depois vamos atingir um compartilhamento no grupo muito legal e a possibilidade de uma outra oportunidade de um bom processamento. Então, eu acho que isso atinge os objetivos do trabalho psicodramático. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, individualmente, agradeço muito a Valéria. Eu sou um cara chato no sentido da minha preparação para uma direção, sabe? Porque eu tento imaginar tudo que acontece e, como eu não disponho de tecnologia, eu estou sendo ainda um aprendiz no psicodrama online. Eu não sei das ferramentas do Zoom, estamos todos aprendendo. Então, isso é uma coisa nova, né? Então, eu espero que também não tenha atrapalhado um pouco essas questões assim mais técnicas. Mas eu acho que a gente soube conduzir muito bem. A Valéria foi maravilhosa, e também a Andréa também deu uma força também muito, muito importante ali para a gente, também no que a gente precisava. Então, obrigada, João, obrigada, Camila, Janine, Arthur. Achei que precisou já ir embora. E vamos ver se agora a música entra. Sente a moçada percontente onde quer que você vá. Sente que a coisa já não pode ficar como está. Sente a decisão dessa gente em se manifestar. Sente que a massa quer gritar, a gente quer. Força!